Amém. Bom, gente, então é o seguinte, essa vai ser a nossa última, vai ser o último momento que a gente vai ter aqui durante esses dias, onde eu vou falar sobre essas questões associadas ao Espírito Santo. Batismo no Espírito, capacitação espiritual que vem com ele, dons e tal. Nesse primeiro tempo eu mostrei, de forma talvez mais objetiva, a importância da ação do Espírito na vida do crente, né? Mostrando que até Jesus experimentou uma transformação quando o Espírito Santo veio sobre ele. E é uma referência para nós. E nem sempre a gente consegue enxergar isso nas Escrituras. É verdade. Mas, somando aquilo tudo que a gente falou aqui, no primeiro dia, sobre a promessa do Espírito Santo, sobre o fato de Deus querer conceder esse Espírito, e que isso seria de proveito para todos nós, e Jesus Cristo inclusive reafirma a promessa, falando da mesma coisa, e dizendo que era importante que os seus discípulos fossem revestidos de poder. Eu quero hoje concluir, mostrando de forma mais prática o que aconteceu, e incentivar vocês a que quem não foi ainda batizado no Espírito Santo, seja hoje à noite. Caso seja do seu interesse. Se você já se convenceu de que é uma coisa importante, se você já percebeu que não tem como viver a vida cristã, ou mesmo ministerial, dentro do cristianismo, sem esse recurso, sem as coisas que o Espírito Santo traz para a gente, então você pode, hoje à noite, se quiser, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo e passar a falar em outras línguas. Tá? Eu sei que a questão das línguas é um pouco mais abrangente, porque existem muitas nuances das línguas dentro do cristianismo. Não é simplesmente a evidência inicial de que a pessoa foi cheia do Espírito Santo pela primeira vez, porque nós não somos cheios do Espírito uma única vez e ponto. Nós devemos viver uma vida cheia e para isso devemos nos encher constantemente. É por isso que em Efésios capítulo 5, Paulo diz exatamente aquilo que eu mencionei no primeiro tempo. Ele diz, não devemos nos encher de vinho, mas do Espírito Santo. E ele diz como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então nós nos enchemos do Espírito Santo. Nós não pedimos que o Espírito Santo nos encha. Vem Espírito, controla minha língua, vem me encher. A gente não faz isso, porque nós nos enchemos do Espírito Santo, falando entre salmos, hinos e cânticos espirituais. Devemos nos encher todos os dias, mas a evidência inicial de que a pessoa foi imergida, batizada, revestida, de que ela recebeu a plenitude do Espírito Santo, é o falar em línguas. Não somente o falar em línguas, a pessoa pode profetizar, cantar. Há pessoas que têm experiências de uma forma, outros têm experiências de outra. Mas uma coisa que sempre se faz presente, pelo menos no registro bíblico, e é com base nisso que a gente tem que ter a referência para o que vai acontecer conosco, é que, embora alguns tenham, além de falar em línguas, tenham profetizado, cantado ou feito qualquer outra coisa, sempre as línguas estão presentes. Então, é uma evidência inicial, mas as línguas não são usadas apenas para isso. Nós nos enchemos do Espírito falando em línguas, nós quando somos cheios falamos, mas falamos para nos encher, né? E além disso, existe um lado ministerial das línguas também. A gente não vai falar sobre isso aqui, mas depois eu posso indicar alguns livros para o Cadson, e o Cadson passa para vocês, vocês leem em conjunto e crescem como comunidade aprendendo sobre essa questão. Mas existe um lado ministerial também, onde a pessoa pode falar em línguas no microfone e trazer a interpretação. Ou, de repente, alguém é chamado por Deus para ser um intérprete. Assim como tem o que profetiza, tem aquele que interpreta. Línguas sem interpretação, muitas vezes, são apenas para a edificação pessoal da pessoa. Então, obviamente, não tem por que falar no microfone, porque não há mensagem para os outros. Porque quem ora em línguas se edifica a si mesmo. Se eu interpretar, aí sim a igreja recebe edificação. Então, existe um lado ministerial na questão das línguas, tá? Ela não se resume apenas a ser a evidência inicial de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Não vamos entrar nestes pontos aqui, mas gostaria de deixar claro isso para que vocês fiquem curiosos para aprender um pouco mais, para que vocês busquem outro material, para que vocês se aperfeiçoem. Claro que eu não indicaria qualquer livro, qualquer ensinamento. Se vocês quiserem saber quais livros eu recomendo, vocês podem depois me perguntar, falar com o Cadson, falar comigo lá no Telegram. Eu não falo no WhatsApp, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que usam esse aplicativo do mundo inferior, mas eu estou no patamar mais elevado.
Então, se quiser falar comigo, fala no Telegram, tá? Que é muito melhor do que o WhatsApp. Voltando para o assunto. Eu queria dizer para vocês, eu vou citar um texto que é Lucas capítulo 24, versículo 44 a 49. A gente já leu essa passagem aqui, mas eu vou ler de novo, tá? Lucas 24, do versículo 44 ao 49. E para falar comigo no Telegram, gente, é muito fácil, não tem nem que ter o meu número, porque não precisa disso, né? Basta você entrar no Telegram, procurar na barra de pesquisa e escrever tudo junto, Nathan Rufino. Colocou tudo junto, vai aparecer lá o meu nome, você clica lá, fala comigo, tá bom? Lá em Lucas 24, 44 a 49, a Bíblia diz o seguinte: a seguir Jesus lhes disse, Jesus morre, é sepultado, ressuscita, fica aparecendo aos discípulos num espaço de 40 dias, né? Falando com eles sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. No versículo 44, nessa ocasião, entre esses 40 dias de aparecimento de Jesus, ele diz, são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E observe que ele aponta para um cumprimento passado, porque ele diz, importava se cumprisse. Ele deixa claro que se cumpriu. Quantos estão entendendo? Amém. Então, grandes profecias da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, ele disse, importava se cumprisse tudo. Ele já está considerando como uma coisa efetuada. Ele disse, eu não falava para vocês que era importante que se cumprisse? Ou seja, Jesus está dizendo, já se cumpriu, né? Já se cumpriu. Então, estamos passando, nesse ponto aqui de Jesus conversar com os discípulos, estavam eles passando para uma nova fase, para um novo tempo. Eles estavam no período de transição, onde a antiga aliança havia sido consumada e a nova aliança estava a ponto de começar. Jesus ressuscita, fica ali uns 40 dias, ainda não subiu de forma permanente para o Pai, embora provavelmente ele tenha subido e descido, enquanto ele aparecia, desaparecia, né? Mas não tinha subido de forma permanente para assentar-se à destra da majestade nas alturas, como a gente comentou aqui ontem à noite. Porque depois que ele ressuscita para ficar, Deus diz, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Certo, gente? Nesse período de transição, nesses 40 dias, ele fica falando com os discípulos, ele diz isso que lemos no versículo 44, e no 45 a Bíblia fala que lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e olhe que passou 3 anos e meio com eles, né? 3 anos e meio ensinando todo dia. Nós lemos um dos últimos versículos do primeiro tempo, que diariamente Jesus ensinava no templo, diariamente. Não temos nenhum versículo que diga que Jesus pregava todo dia, porque tem uma diferença entre pregar e ensinar. Pregar é proclamar, contar, inspirar. Ensinar é informar, explicar, detalhar. Então Jesus não pregava todo dia, ou se pregava, pelo menos a Bíblia não diz, ele ensinava todo dia. Mesmo assim, depois de ressurreto, ele ainda passou 40 dias falando com eles, abrindo o entendimento, fazendo eles compreenderem as Escrituras. Para você ver como Jesus teve trabalho, né, para poder mostrar verdades sobrenaturais, e ainda dependeria da vinda do Espírito Santo, que aprofundaria o negócio. Aí ele diz, assim está escrito, versículo 46, que o Cristo devia padecer, ressuscitado entre os mortos, no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Essa era a grande missão dos 12 apóstolos do Cordeiro, porque eram testemunhas oculares da vida, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que para preencher a vaga deste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, tinha que ter estado durante todo o tempo que o Senhor Jesus andou na terra. Não desde quando ele nasceu, mas o período importante, começando no batismo de João, até o dia que ele foi elevado às alturas, que um destes se tornasse com eles testemunha ocular da sua ressurreição, que é por isso que Paulo não podia fazer parte dos 12, como a gente já viu, né? Aí então, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas destas coisas. 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. A promessa de quê? Certo, a promessa do... eu treinei vocês assim e vocês estão sendo bem fiéis, né? Eu agora queria que vocês dissessem, do Espírito.
A promessa do Pai era a promessa do Espírito Santo. Amém, gente? A promessa tinha sido feita no Antigo Testamento pelos profetas. Jesus confirma, reafirmando, reprometendo. E aí ele chega nesse momento. Falta pouquinho tempo para ela se cumprir de forma efetiva. E ele diz: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Qual é a promessa? A promessa da vinda do Espírito Santo, né? O Espírito prometido, o tão falado Espírito prometido. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Que é justamente nessa mesma ocasião que, segundo João, na narrativa dele, Jesus teria soprado e teria dito: estejam prontos para receber o Espírito Santo, estejam dispostos a receber o Espírito Santo. Amém. Que na maioria das nossas versões, né, colocaram recebei o Espírito Santo, que pode induzir as pessoas ao erro de pensar que o Espírito já estava disponível naquela ocasião, ou que já tivessem recebido. Todo mundo entendeu isso? A gente explicou aqui no primeiro dia, né? Então, ele disse: fiquem na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa é a narrativa de Lucas. É como Lucas colocou o acontecimento. No primeiro dia da semana, eles estão reunidos em Jerusalém, Jesus se pôs no meio deles, disse: Pai seja convosco, mostrou as mãos, mostrou o lado, mostrou os pés, né? Interagiu ali um pouco com eles, duvidaram por causa da alegria, ele comeu peixe, comeu com mel, fez aquela coisa toda, etc. Falou sobre o perdão dos pecados, sobre pregar o perdão dos pecados a partir de Jerusalém. Aí ele sopra, ele fala isso: eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, estejam prontos para receber o Espírito Santo, não saiam pregando o Evangelho enquanto vocês não forem revestidos de poder. Juntando tudo num entendimento só, é basicamente isso que acontece. Então, eles não receberam o Espírito Santo quando Jesus soprou, eles não foram cheios do Espírito Santo naquela ocasião. Essa talvez não seja a melhor tradução. Citei duas que podem não ser muito bem consideradas no mundo acadêmico da teologia, mas me parece que é o que mais faz sentido, porque cada um fala do seu jeito, mas a coisa ela só vai se revelar mais claramente com os outros textos da Bíblia, que a Bíblia tem que se interpretar ela mesma. Como é que eles poderiam receber o Espírito Santo se o Espírito Santo só estaria disponível para ser recebido depois que o Espírito Santo fosse dado? E se o Espírito Santo só seria dado quando Jesus fosse glorificado, por que receberiam naquela ocasião, se ele ainda não tinha sido exaltado à destra de Deus? Vamos lá, gente, estou pregando muito bem, cadê os amém, os aleluia? Não faz sentido pensar assim. Então, ele prepara os discípulos para receber, mas eles não receberam de imediato. Eles vão ficar prontos para receber. Claro que eles vão ter que esperar até que esteja disponível. É por isso, por exemplo, que em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, lembrando que Lucas escreveu a sua obra em 2 tomos, em 2 volumes, o primeiro é o Evangelho que leva o seu nome e o segundo é o livro de Atos. Então, no finalzinho do primeiro volume, ele fala basicamente a mesma coisa que diz no comecinho do segundo volume, né? Para fazer uma espécie de interseção entre o fim e o começo, a primeira parte e a segunda parte. Então, ele fala tudo isso que a gente vê em Lucas 24 e ele fala um pouquinho parecido para fazer a conexão no comecinho do segundo volume, que é o livro de Atos. E no capítulo 1, a partir do versículo 1, ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, versículo 4, comendo com eles, determinou-lhes. Dá uma ênfase, né? Imprime uma seriedade na coisa. É como se Jesus dissesse o seguinte: olha, eu sei que eu treinei vocês, eu sei que vocês passaram 3 anos e meio aqui no IBPJ, né, no Instituto Bíblico aos pés de Jesus. Eu sei que vocês estão preparados, o Espírito eu vejo, está pronto, embora a carne seja fraca, mas faz parte da natureza humana, não tem problema. Vocês estão bem treinados, mas agora eu quero dizer uma coisa, não é por isso que eu quero que vocês saiam por aí desembestados falando, não. Ainda tem uma coisa que está faltando. E ele disse: não saiam de Jerusalém, nem para Samaria, nem para a Judéia, nem para os confins da terra, enquanto vocês não receberem o Espírito Santo. Enquanto vocês não forem batizados no Espírito Santo. Enquanto vocês não forem revestidos de poder. Isso é importante, gente, para Jesus fazer essa pressão psicológica toda.
Tem que ser importante. Tem uma coisa aqui que a gente não pode desprezar. Quantos concordam comigo? Amém. Então veja isso. Jesus diz: fiquem na cidade, permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, como disse lá em Lucas 24, e aqui na linguagem de Lucas em Atos, ele diz: determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A promessa de quê? Do Espírito Santo. A qual, disse ele, de mim ouvistes. E a gente sabe mais ou menos o que é que ele andou falando sobre esse Espírito que viria sobre os crentes, porque nós lemos aqui alguns versículos de João 14 e João 16, né? Aí ele disse: a qual de mim ouvistes. Porque, isso é Jesus falando, tá? Ele diz isso, né? Não se ausentem de Jerusalém, esperem a promessa do Espírito Santo, que é uma promessa que o Pai fez, que vocês me ouviram repeti-la, porque João, na verdade, Jesus comenta dizendo, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês vão ser rebatizados com o Espírito Santo. Ô glória! Uhul! Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu quero que você coloque a mão no peito assim e diga: eu vou ser batizado. Só quem quer, hein? Só quem quer. Só quem quer. Quem não quer não bota, quem não quer não fala. Mas quem quer, diga: eu vou ser batizado. Então Jesus disse: vocês vão ser batizados no Espírito Santo. E é interessante que ele diga: não muito depois destes dias. Não muito depois destes dias. Quer dizer, gente, que os únicos que foram instruídos a esperar, porque ele disse: esperai na cidade, até que do alto sejais. Os únicos que foram instruídos a esperar, segundo Jesus, não esperariam muito. Ele disse: vai ser não muito depois. Quando não é muito é pouco, e quando é pouco a gente já sabe, é 7 ou 8, né? Porque na época de Noé, poucas almas foram salvas, a saber, 8 pessoas. Noé mais 7, então, biblicamente, pouco é 7, 8, né? Me perdoe essa licença poética, mas é mais ou menos o tempo que esse povo aqui deve ter esperado, e a gente sabe, porque basta fazer as contas. Jesus morre na Páscoa, o Espírito Santo vem, como a gente sabe, lá em Atos capítulo 2, versículo 4, quando se cumpriu o dia da festa judaica de Pentecostes, que significa que são 50 dias depois da Páscoa. Então, se Jesus morre na Páscoa e 50 dias depois o Espírito Santo vem, o que já seria pouco, mas parece que o que os discípulos esperaram foi ainda menos do que isso, porque ele passou 3 dias no ventre da terra. Então, 50 menos 3 dá 47. Mas acabamos de ler no versículo 3 de Atos capítulo 1, que ele ficou 40 dias aparecendo e desaparecendo, até o dia que foi elevado às alturas. Então, 47 menos 40 só sobra 7. Pouco é 7, 8, 9. Jesus disse: não muito depois. Irmãos, o único tempo que os únicos que foram instruídos a esperaram foi 7 dias. Você não precisa esperar 7 meses, o crente não precisa esperar 7 anos, nasceu de novo, é filho de Deus, receba hoje, agora, na hora que crê já recebe. Claro que vai depender de quem prega, porque como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquilo de que nada ouviram? Como ouvirão senão a quem pregue? A fé vem pelo ouvir. A fé o quê? Vem. A fé o quê? Vem. Então, a gente precisa da ajuda dos irmãos, uns dos outros. Precisamos de pessoas que tenham compreensão da Bíblia para que nos abençoem biblicamente. Porque eu só vou poder compartilhar aquilo que eu tenho. Eu só vou poder abençoar até onde eu sei. Então, o pouco que eu sei, eu compartilho e abençoo o pouco. Mas o muito que eu sei, eu compartilho muito e abençoo muito. Nós sabemos de histórias na Bíblia de homens de Deus que eram pregadores na Nova Aliança, como Apolo. Apolo era ou não era um homem de Deus? Hein, gente? Sim. Era um homem de Deus. Mas a Bíblia fala sobre ele, lá em Atos capítulo 18, do versículo 24 ao 26, que ele era fervoroso de espírito, pregava bem, conhecia um pouco das Escrituras, falava de Jesus de forma convincente, mas ele só conhecia o batismo de João. Diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, isso é Atos 18, 24 a 26, homem eloquente,
poderoso nas Escrituras, era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Porém, só conhecia o batismo de João. O homem tinha um bocado de coisa boa. Amém, gente? Amém. Mas tinha uma pequena falta. Claro que, por não conhecer o batismo do Espírito Santo, porque João batizou na água para a remissão de pecados, mas Jesus, que viria após ele, batizaria com o Espírito Santo. Ele só conhecia o batismo de João. Ele não tinha entendimento. E veja que a Bíblia faz elogio a ele, falando bem dele, características positivas, exemplares, invejáveis, né? Fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão, era eloquente, poderoso nas Escrituras, mas não entendia nada do batismo no Espírito Santo. Tem gente assim nos nossos dias hoje em dia ou não? Sim. Tem ou não tem? Sim. Tem. Uma pessoa dessa pode me ajudar no batismo do Espírito Santo? Não. Pode me ajudar em outras áreas. Pode ser uma referência para mim em alguma coisa. Pode ser uma benção, né? Tem coisas que eu sei que você não sabe, tem coisas que você sabe que eu não sei. Hoje quem está falando aqui para vocês sou eu. Então isso significa o seguinte: eu falo e você escuta. E se eu sei sobre o batismo no Espírito Santo, eu posso ajudar vocês nessa área, que é exatamente o que a gente está tentando fazer. Mas uma pessoa como Apolo, por mais que seja um homem de Deus, a gente não quer depreciar a importância do que ele sabia, do que ele fazia, a gente não pode se esquecer que a pessoa só dá o que tem. Então, diz que ele só conhecia o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e Priscila e Áquila, que eram companheiros de ministério de Paulo, vocês devem lembrar desse nome, Priscila e Áquila, e a razão pela qual a Bíblia diz Priscila e Áquila, e não Áquila e Priscila, começando com o homem, é porque a mulher se destacava mais, provavelmente, e há quem pense que a mulher não pode pregar, né? Alô? Priscila e Áquila, e não Áquila e Priscila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. O que é que essas palavras bonitas querem dizer? Falaram para ele sobre o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque o contexto deixou isso implícito. Mostra que ele era poderoso, era uma bênção, era isso, era aquilo, mas não conhecia o batismo. Não era batizado no Espírito Santo. Então, Priscila e Áquila, que andavam com Paulo, que pregava o batismo, fizeram o quê? Ajustaram uns parafusinhos no homem. Faltava o batismo no Espírito Santo. E a gente sabe que o que a pessoa tem é o que ela dá, porque em Atos capítulo 19, nós vemos um dos resultados do ministério de Apolo, o que ele reproduziu ou replicou nas pessoas que o ouviam. Presta atenção. Atos capítulo 19, versículo 1, diz que aconteceu que, estando Apolo, quem é Apolo? Esse homem do qual a gente acabou de ler no capítulo anterior. Todo mundo está acompanhando? Amém. Estando Apolo em Corinto, Paulo, ou seja, Apolo pregava em Éfeso, mas ele deixou Éfeso, foi para Corinto. E aí, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, onde Apolo tinha um grupo de discípulos. Ou seja, Apolo ministrava para eles, mas ele foi viajar para Corinto. Paulo passou pela região da qual Apolo, na qual Apolo morava, na qual ele pregava. Paulo passou por lá, e diz a Bíblia que ele achou alguns discípulos, que eram discípulos de Apolo, cristãos, e perguntou para eles: vem cá, eu posso fazer uma perguntinha para vocês? Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Gente, tem muita coisa importante aqui. Por quê? O texto não diz, presta atenção, olha aqui para mim, o texto não diz os detalhes do que aconteceu. Isso foi escrito tempos depois, para registrar o que aconteceu alguns anos antes. E ele resume a história, né? Ele pontua algumas questões, mas ele não entra nos detalhes, nas minúcias. Mas o que fica implícito? O que é que está nas entrelinhas? Paulo percebeu alguma coisa estranha. Tinha alguma coisa que estava faltando. Alguma coisa não estava certa. E a suspeita de Paulo era que provavelmente, pelo que ele podia perceber, esse povo não era cheio do Espírito Santo. Rapaz, está faltando alguma coisa, não é possível. Aí Paulo faz a pergunta para ter o feedback. Ele diz: posso fazer uma perguntinha? Ele diz: vem cá, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Veja, é Paulo quem está perguntando.
Se fosse qualquer pessoa que fizesse uma pergunta dessa, a gente poderia desconsiderar a construção da frase da pergunta. Mas como é Paulo, então Paulo deve ter algum entendimento. Amém, gente? Amém. E a pergunta de Paulo é curiosa, já que a gente considera que Paulo sabe o que pensa, o que pergunta, o que fala. E ele perguntou o seguinte: vocês receberam quando creram? Ora, se quando a pessoa crê, ela já recebe, porque crer é receber, Paulo é doido de perguntar se recebeu quando creu? Se já é crente, já recebeu, porque todo crente tem. Alô? Amém. Quantos estão entendendo? Amém. Então, quando a pessoa nasce de novo, que ela crê em Jesus, a Bíblia não chama isso de recebimento do Espírito Santo. Essa experiência não é receber o Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Amém. Isso é a recriação do espírito humano. É quando a pessoa nasce de novo. Amém? Amém? Até Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, o mundo não o pode receber, porque não o conhece nem o vê. Vós o conheceis porque ele habita convosco, mas estará em vós. Falando para os seus discípulos, ele disse: o mundo não pode receber. Então, quando uma pessoa do mundo, quando um indivíduo que não é cristão, ouve a pregação do Evangelho e nasce de novo, não podemos dizer que ele recebeu o Espírito Santo por causa dessa experiência. Mas após crer em Jesus, 2 segundos depois, como aconteceu com Cornélio e com os seus, naquela ocasião que Pedro pregou para eles, 1 minuto depois, não importa, depende de quem prega, da influência, do que ele ouve. Pouco tempo depois, uma experiência subsequente ao novo nascimento é o recebimento do Espírito Santo. Amém? Amém. Mas quando a pessoa nasce de novo, ela não recebe o Espírito Santo só porque nasceu de novo. Pode receber, vai depender de quem prega. Vai depender do conhecimento da pessoa que evangelizou ela. Porque se ele entender que faz parte do pacote, vem no kit, ele inclui tudo, né? Não é por merecimento, não é por meritocracia, é pela graça. A salvação, que é mais importante do que o recebimento do Espírito Santo, porque diz respeito ao meu destino eterno, já vem antes do próprio batismo, que é uma capacitação divina para viver aqui até chegar lá, na eternidade. Então, se quando eu nasço de novo, já estou suficientemente bom para entrar no céu, então eu estou suficientemente bom para um pouquinho do céu entrar em mim. Fui preparado e estou pronto porque nasci de novo. Mas pode acontecer de não receber, como aconteceu aqui em Atos 19. Porque Apolo, que era o professor, o pregador desse povo, não conhecia o batismo no Espírito Santo. A gente só pode dar o que tem. Paulo percebeu e disse: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Porque é possível crer e não receber. O que tinha acontecido com eles. Então ele disse: vocês receberam quando vocês creram? E a suspeita de Paulo se confirma quando vem a resposta. Ele diz: a gente nem ouviu falar que existe esse negócio de Espírito Santo. Essa é a resposta, confirmando a suspeita de Paulo. Veja o que diz no versículo 2. Ao que lhe responderam: pelo contrário, a gente nem mesmo ouviu que existe o Espírito Santo. E agora veja a associação que o texto faz entre a resposta dada e o que o Paulo vai dizer depois. Eles disseram: não ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo diz: e vocês foram batizados em quê, pelo amor de Deus? Essa é a pergunta que Paulo faz. O que significa isso? O batismo no Espírito Santo é a mesma coisa que receber o Espírito Santo. Amém. Porque o começo da conversa todinha foi assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aí disse: não, a gente nem ouviu falar que existe o Espírito Santo. Disse: e vocês foram batizados em quê, criatura? Vocês foram batizados em quê? E eles respondem. Eles dizem: ué, a gente foi batizado no batismo de João. E Paulo continua, ele diz: não, tudo bem, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que vinha depois, dizendo ao povo que cresce naquele, que é o que batiza com o Espírito Santo, que cresce naquele que vinha depois, a saber, em Jesus. E claro que Paulo deve ter falado muito mais coisa do que isso. O texto que nós temos é um registro resumido do diálogo, mas nós podemos, pela ajuda do Espírito Santo e com um pouco de sabedoria, entender que a conversa aqui deve ter se estendido muito mais do que 3 minutos, que é o tempo que a gente leva para fazer uma leitura dessa, né? Eles conversaram ali, dialogaram, Paulo explicou, falou isso, falou aquilo. A essência, né, o essencial do que aconteceu foi basicamente isso, né? Resumindo, a história foi essa: encontrou crentes,
percebeu que alguma coisa estava errada, perguntou se eles tinham sido batizados no Espírito Santo, recebido o Espírito Santo. A suspeita se confirma quando eles dizem que só conheciam o batismo de João. Ele explica que tem algo mais para eles, assim como o próprio Apolo, que pregava para eles, só conhecia o batismo de João, ele só dava aquilo que tinha. Depois Priscila e Áquila, companheiros de ministério de Paulo, auxiliaram o próprio Apolo. E aqui Paulo está auxiliando os discípulos de Apolo. E falou do batismo no Espírito Santo. Falou sobre o recebimento do Espírito Santo. E no versículo 5 diz que, tendo ouvido isto, ou seja, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém. Não se esqueça, tendo ouvido isto. Amém. É por isso que a gente está falando aqui, desde sábado à noite, né? Porque a fé vem pelo ouvir. Quando a gente ouve, os nossos olhos se abrem, nosso coração se aquece, a fé se estabelece e a gente recebe. Amém. É assim que funciona. Tudo na vida cristã é assim. A fé vem pelo ouvir. Tendo ouvido eles isto, foram batizados em nome de Jesus e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Glória! É importante demais, gente, isso na nossa vida, tá? A gente tem que entender. Os discípulos em Jerusalém foram instruídos por Jesus a esperar, porque o Espírito Santo não tinha sido dado. Eu sei que vocês já me ouviram falando sobre isso, mas eu vou repetir. Lá em João capítulo 7, no último dia, o grande dia da festa, Jesus Cristo se levantou no meio do povo e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é que Jesus quis dizer com isso? João explica no versículo 39, ele diz: isto disse ele com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Em outras palavras, mesmo que Jesus tenha dito quando esteve presente na terra, no último dia da festa dos judeus: venha, beba, flua, não estava disponível, não tinha sido dado. Quando ele disse aos discípulos depois que ressuscitou: recebam o Espírito Santo, estejam dispostos que o Espírito Santo venha sobre vocês, não estava disponível ainda, estava ficando cada vez mais perto. É como aquela brincadeira de criança: está quente, está frio, está quente, estava chegando perto, mas ainda não tinha sido dado. Somente depois que Jesus Cristo foi elevado aos céus e foi glorificado, é que o Espírito Santo ficou então disponível para os cristãos. Amém, gente? É o que está escrito lá em Atos capítulo 2, especificamente no versículo 33, embora seja interessante dar uma olhada no contexto, que explica muito mais do que apenas o que ele diz aqui. Mas no 33 está assim, eu não vou ler só o 33, eu não consigo. No versículo 29, Pedro explicando aos irmãos que estavam escandalizados porque tinham ouvido os discípulos falarem línguas. Alguns até entendiam, outros não entendiam e diziam que eles estavam embriagados, né? Porque tinha gente que entendia e gente que não entendia. Mas, no versículo 29, Pedro explicando diz: irmãos, eu sei que Davi disse que o seu corpo não veria a corrupção, mas na verdade é porque ele era profeta e sabendo que Deus havia prometido que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, ele referiu-se não à ressurreição dele, mas à ressurreição de Cristo, porque este sim não foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção, né? Mas pelo contrário, ele foi ressuscitado. Sendo profeta, previu a ressurreição de Jesus, porque Davi, ele não subiu ao céu, mas Jesus, ressuscitado dos mortos, ele diz no versículo 32, Jesus, sendo ressuscitado por Deus dos mortos, do que todos nós somos testemunhas, foi então exaltado à destra, ou seja, ele foi levado por Deus ao céu e colocado ao seu lado direito. Deus o colocou lá, ele foi exaltado à destra, né? O acraseado aí, ele foi colocado do lado direito de Deus, que é quando se cumpre aquela palavra que diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Porque Davi não subiu ao céu, diz o versículo 34, mas ele mesmo declara: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha. Versículo 36, ele diz: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, este é o momento da exaltação, da glorificação de Jesus Cristo.
que é por isso que ele diz, vou repetir a leitura do versículo 33, é por isso que ele diz, exaltado, pois, à destra de Deus. Nós acabamos de ler no Evangelho de João 7, 37 a 39, que Jesus estava fazendo uma oferta do enchimento do Espírito Santo. Quem tem sede, beba. Do seu interior fluirão rios. Né? Vai ser uma coisa efervescente, vai borbulhar, aquela coisa, né? Glória. Vai fluir como um rio. Só que ele estava falando do Espírito Santo que receberiam os que nele crescem. Quando o Espírito Santo fosse dado, porque até o momento Jesus não tinha sido ainda glorificado. No momento que ele foi glorificado, no momento que ele foi exaltado, pois à destra de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, e aí sim, derramou isto que vedes e ouvis. Isto que vedes e ouvis. Que era exatamente o que os judeus que estavam em Jerusalém por ocasião da festa, tinham ouvido os discípulos falar. Ainda que tenha acontecido um evento sobrenatural e parte da multidão tenha entendido, outra parte, por não entender, disseram que eles estavam loucos, embriagados, mesmo que fosse 9 horas da manhã. Ou seja, Pedro diz, derramou isto que eles ouviam, que eles entendiam, que fazia com que alguns pensassem que era embriaguez. Mas Pedro explica, eles não estão embriagados como vocês estão pensando. Pode até ser que estejam cheios e embriagados, mas não como vocês estão pensando. Eles não estavam cheios de mosto, de vinho, mas cheios do Espírito Santo. Esta é uma evidência de que a pessoa está cheia do Espírito Santo. É o cumprimento da promessa feita por Deus, quando eles receberam o Espírito Santo. Amém, gente? E é interessante que no desenrolar da conversa, ele fala tudo isso aí que a gente leu, fala um pouco mais, aí quando chega na continuação, ainda no capítulo 2, a gente leu aqui alguns versículos, talvez 29, 28, 29, 30, né? Chegamos no 32, 33, lá no 38, não, no 37, diz que ouvindo eles estas coisas, ou seja, o que foi resumido aqui no capítulo 2, mas é provável que Pedro tenha falado muito mais, mas estas coisas que essencialmente foram resumidas aqui, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Alguma coisa assim tinha mexido com eles, né? Porque eles entenderam a mensagem. Era o cumprimento daquelas velhas profecias da Bíblia deles, do que a gente chama hoje de Antigo Testamento, né? Que era a Bíblia dos judeus. O Novo Testamento não existia ainda. Então, eles entenderam, Deus cumpriu a sua santa promessa. O Espírito que Deus prometeu tanto veio, está disponível, está aqui, isso é uma evidência. E aí, convencidos, compungiu-se-lhes o coração, foi uma contrição espiritual. E eles perguntaram, e agora? Ai meu Deus, o que é que eu faço? Olha a explicação de Pedro. Ele diz, se arrependam, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? O próprio Espírito Santo, tá? A dádiva da vida é a própria vida. O dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. O dom do Espírito Santo não é o falar em línguas, como algumas pessoas às vezes se atrapalham. Mas como eu disse, não vou entrar nessas questões porque isso é para a próxima série. Tá? Mas ele estava falando sobre como eles poderiam receber o Espírito Santo. Arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus e assim, na mesma hora, recebe o Espírito Santo. Não tem que fazer um curso? Não tem que passar 3 anos? Não tem que receber um discipulado? Não tem que ter fruto? Por quê? Porque a mente humana pensa que para eu receber uma coisa tão poderosa como essa, porque a Bíblia testemunha da importância do Espírito Santo, a relevância da ação do Espírito na vida do crente, as pessoas pensam que tem que se santificar a ponto de serem dignas de serem batizados no Espírito Santo. Se você não se santificar, meu irmão, se você não produzir fruto digno, você não recebe, porque é por meritocracia. Não é por meritocracia, e é por isso que você conhece tanta gente carnal falando em línguas. Alô? Amém. Vocês estão me ouvindo? Sim.
Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu pensei, Natan, que eu precisava parar de fumar o meu cigarrinho. Porque tem crente que fuma. Não fala para todo mundo não, mas fuma escondido. Mas eu não fumo. Mas se masturba, assiste pornografia, mente, é hipócrita, é mentiroso, é dissimulado, é falso, fofoca, fala pelas costas, né? Porque tem muita gente que se orgulhar, mas eu não fumo não, mas critica o irmão pelas costas, né? Saiba de uma coisa, se você convive com alguém que gosta de falar para você nas costas dos outros, vai falar para os outros nas suas costas também, viu? Assim diz o Senhor. Aprenda isso. Aquele que você pensa que é o seu melhor amigo, vai ser o seu pior futuro inimigo, porque ele conhece as suas falhas, e se ele fala de alguém, quando se inimizar, se é que existe essa palavra, quando ele ficar teu inimigo, ele vai falar de você também, e vai ser uma coisa ruim, porque não tem pior inimigo do que o ex-melhor amigo. Entendeu isso? Vai pegar tudo que ele sabe de ti. Então, cuidado, tá? Com esses comportamentos. Mas mesmo assim, a despeito disso, não por causa disso, mas a despeito disso, podemos receber o Espírito Santo. Até porque, gente, o Espírito Santo, que também é chamado de ajudador, consolador, né? Que está do nosso lado, que faz exatamente o que a gente precisa para crescer, é quem vai nos ajudar a largar os maus hábitos, os vícios, os pecados ao longo da nossa caminhada. Não é da noite para o dia, tá? Meu Deus, eu estava fumando até hoje de manhã, cheguei na igreja, fui batizado, no outro dia eu não fumo mais. Nem sempre vai ser assim. Nem sempre vai ser assim. Tem experiências e experiências. Há pessoas que passam por uma transformação sobrenatural, instantânea. Mas a gente não se baseia em experiência. A fé não vem pelo ouvir o que aconteceu com meu irmão do fulano de tal. A fé vem pelo ouvir a palavra. Cada um tem uma experiência, mas todos têm que ter a palavra. Amém, gente? Amém. Então, o Espírito Santo, ele é concedido para nos ajudar e nos fortalecer, nos edificar, nos fazer crescer. Então, se você conseguisse parar de fazer coisa errada para poder receber o Espírito Santo, eu perguntaria, para que você quer o Espírito Santo se você consegue fazer tudo sozinho? Para quê? Se ele é o que te capacita, é o que te ajuda, é o que te fortalece, é o que te sustenta na caminhada, é o que vai te levar mais longe. Amém, irmãos? Amém. Então, não se esqueça disso. O Espírito Santo é para você. Você precisa do Espírito Santo. Você tem que ser cheio dele. Você tem que receber o Espírito Santo. Porque ele nos fortalece, nos edifica, nos consola, nos ensina, nos orienta. E aí, Pedro diz, se vocês crerem em Jesus, vocês são batizados no Espírito Santo. E ele, no 39 de Atos 2, acrescenta, porque para vós outros é a tal da promessa. O Espírito prometido, do qual nós estamos falando desde o primeiro dia, ele diz, é para vocês. Para vós outros é a promessa. Para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém. Para quantos? Para todos. É para vós outros, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. E para quantos o Senhor nosso Deus chamar? Para todos. É para todos. É para quem? Para todos. É por isso que Jesus Cristo disse, lá em Marcos capítulo 16, estes sinais seguirão aqueles que crerem. É crente? Falarão em outras línguas. Irmão Natan, eu não creio que eu possa receber. Não vai receber, porque você não crê. Porque é só para quem crê. Quantos entenderam? Amém. Como é que eu faço para crer, irmão Natan? Se você ficou aqui prestando atenção, você já tem fé. Amém. Já está no seu coração a convicção de que é para você. Amém. Porque não tem uma pessoa normal, sã do seu juízo, que tenha ouvido tudo que a gente falou até agora, que esteja duvidando. Que possa ficar resistente e achar que não merece, achar que não é para ela. Porque a Bíblia nos convence. Amém, irmãos? Amém. A fé vem quando a gente ouve a palavra. Amém. Se estabelece. Não tem como você não crer quando você ouve a palavra. Quando você presta atenção, quando você se concentra, quando você está com o coração aberto. Não tem como.
Crente crê. Peixe nada. Passarinho voa. Crente crê. Amém, gente? Amém. Vamos repetir essa declaração tão profunda? Diga assim: peixe nada. Passarinho voa. Crente crê. Se não crê, não é crente. Se não crê, não é crente. Né? E alguém vai dizer: ah, Natan, eu acho que isso não é para mim. Meu irmão, então faz o seguinte: vai-te embora, vira macumbeiro. Faz alguma coisa da tua vida, criatura. Agora, se você é crente, nascido de novo, é filho de Deus, está aqui porque você ama o Senhor, você precisa do Espírito Santo. Precisa. Amém? Oi, o som está chegando aí? Está saindo aí? Teve alguma interferência aqui, não foi não? Oi, som. O crente precisa do Espírito Santo, porque é para todo mundo. Aí você me diz: tá bom, Natan, interessante, entendi, chega. Como é que eu faço? Hein? Como é que eu faço? Como é o negócio aí? Como é? Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode olhar, viu que eu estou achando que está estranho mesmo. Eu não sei se é o cabo. Agora não, faz tempo. Vocês é que não perceberam. Oi. Eu tô achando... Oi. Tá, mas tá aumentado na condição ruim. Porque é uma coisa aqui no cabo, no microfone, alguma coisa ruim. Quando voltar, vocês vão ver a diferença. Vai abrir, tá? Mas, deixa eu continuar. Tá bom, Carlinhos, deixa aumentar um pouquinho. Tá bom, pode ir, viu? Ó, como é que eu faço, Natan? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o procedimento? Como é que é o beabá do negócio, né? Na prática. Bom, depois de você ter ouvido tudo que você ouviu, meu irmão, é mais fácil do que roubar pirulito de criança. É simples. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando você ouve, você crê. Quando você crê, você age. A fé sem obras é morta. Se tem fé, você age. E o agir, no caso do recebimento do Espírito Santo, é simplesmente abrir a boca e falar. Você tem uma coisa dentro de você que você sabe que se você botar para fora, você entende o que vai ouvir. Você sabe o que vai ouvir se você falar. Sabe por que você não ouve? Porque você não fala. Está dentro e você diz: se eu falar, eu sei o que eu vou ouvir. É uma coisa dentro de você. Tem gente que pensa assim: ah, mas eu acho que eu vou imitar alguém, eu não sei. Eu sei lá, parece com... Essa é a dificuldade, a dúvida, a incerteza, a insegurança. Entende o que eu estou falando? Sim. Ah, Natan, mas é porque eu acho que vai ser eu falando. É claro que é você, neném. É claro que é você. É você que fala. Porque a Bíblia diz: se eu falar em outras línguas... O Espírito fala, não é o Espírito Santo, é o Espírito humano, porque nós podemos falar com a mente e podemos falar com o Espírito. Somos um ser espiritual que tem uma alma e habita num corpo, Espírito, alma e corpo. Eu falo com a mente, eu falo com o Espírito. Eu canto com a mente, eu canto com o Espírito. Eu oro com a mente, eu oro com o Espírito. Se eu falar em outra língua, é o meu Espírito que fala. Mas a mente, naquele momento, não produz fruto, não abençoa ninguém. Fica infrutífera. Não significa que eu não sou edificado, significa que eu não edifico alguém, porque ninguém me entende. Então ele diz: a mente não está produzindo fruto na outra pessoa, porque para a pessoa entender, eu preciso falar com a mente, de uma forma compreensível, na língua que a pessoa entenda. Mas, quando eu falo em língua, eu sou edificado, porque há um entendimento espiritual conferido ao crente que fala em línguas. Por isso é que quem fala em línguas se edifica a si mesmo. E para edificar o outro, ele tem que interpretar, profetizar, falar em português de uma forma que a pessoa entenda. Mas estamos falando sobre a importância da oração espiritual, que é quando oramos com o Espírito, que é orar em línguas. Então, se eu orar em outra língua, o meu Espírito ora. Então, veja, eu oro em línguas. E as pessoas insistem em dizer: eu pensei que seria eu. É claro que é você. Seria estranho se fosse outro. Seria estranho, né? Gente, isso é tão simples, parece engraçado, mas é tão simples, que isso explica por que tem gente que não fala. Sabe por quê? Porque eles não falam. Eles não falam. Eles querem que o Espírito Santo fale. Eles querem que Deus fale. Eles querem ser possuídos, né? Querem ser dominados. Eles querem que Deus fale, o Espírito fale, mas eles não falam, e é por isso que não falam. Não é simples? Chega a ser ridículo, né? Eu tenho que ficar repetindo isso aqui, parece que eu sou meio idiota. Eles não falam porque eles não falam.
Em Atos capítulo 2, versículo 4 está escrito: todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. Não era o Espírito Santo que falava, o Espírito Santo concedia que eles falassem. O Espírito Santo deixava, estava disponível. A promessa se cumpriu. Jesus recebeu a promessa do Espírito, derramou isso, que vedes e ouvis. As línguas estavam dentro deles. E é por isso que eles colocaram para fora. Eles falaram. Você tem que falar. É por isso que Jesus falou de forma alegórica, mas vai ser bem compreensível. Depois de tudo isso que nós explicamos aqui, Jesus falou de forma alegórica: quem tem sede, beba. Como é que eu bebo? Eu vou beber para vocês verem. É sério. Ó como é que você bebe. Ó, presta atenção, gente. Olha para cá. Ó como é que eu bebo. Eu me encho. Eu me encho. Quem tem sede, beba. Por quê? Porque do interior vai fluir. Mas você precisa começar. Você precisa beber. Para se encher, você tem que beber. Não teria ilustração melhor. Aí você diz: eu sei lá, não tenho medo de receber um espírito errado. Não, é sério. Vocês sabem que tem crente que tem medo de receber o espírito de engano? Eu sei, quem está pregando aqui sou eu, querida. Eu sei, eu acabei de dizer isso. Ó, presta atenção. Gente, sabe que medo é esse? Olha para cá. Sabe que medo é esse? É medo de quem não tem conhecimento da Bíblia. Mas vocês, por exemplo, já estão numa fase mais elevada. Mais ou menos, mas eu tenho pregado aqui esse tempo todo, não é possível que eu estou desperdiçando meu tempo. Estou mostrando para vocês a importância, preparando o coração de vocês, afofando a terra, né? Agora, o que foi que Jesus falou sobre isso? Olha como é interessante. É simples, mas Jesus é top, né? Porque ele usa coisas simplérrimas para mostrar a profundeza do negócio. Ele diz assim: gente, pelo amor de Deus, olha só. Vocês que são maus, vocês que não prestam. Se o seu filho pedir pão, tu não dá pedra. Se você pedir ovo, ele não dá cobra. Quem faria isso? Se seu filho pedir pão, você dá pedra. Levante sua mão, nós queremos orar por você. Ninguém faz isso. Não é verdade? Sim ou não, gente? Sim. Jesus disse: se vocês que não prestam, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, aos que lhe pedirem, quanto mais Deus, que é bom, não vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ô glória! Você não precisa de medo. Amém, irmãos? Amém. Pode ser assustador para o mundo, pode ser assustador para o povo de fora, os carnais, os naturais, sabe-se lá quem. Mas para o crente que entendeu a pregação, recebeu a mensagem, aprendeu o assunto, não tem que ter medo. Tem mais é que abrir a boca e beber para se encher. Porque quando ele abrir a boca para beber, vai fluir. Vai fluir de dentro do seu interior rios, no plural, rios. É muita unção, Jesus. Rios de água viva. Sabe o que é rios de água viva? Água viva, para quem não conhece, é o oi d'água. Como diz o Matuto, olho d'água. Que é uma fonte inesgotável, que não para, que brota. Fonte de água. Água viva é isso. Ele disse: vai fluir rios. Vão fluir rios de água viva. Ó, a fonte inesgotável, não para nunca. Até a volta de Jesus, a gente vai estar. Glória! Até a volta de Jesus, é uma fonte inesgotável, se enchendo para nos capacitar, nos ajudar, nos consolar, nos edificar. Aquele que ora em outra língua se edifica a si mesmo, se carrega como quem carrega uma bateria.
dá força, traz refrigério. Amém, gente? Amém. E a gente precisa disso mais do que a gente imagina. E sabe por que muitas pessoas não têm recebido, inclusive alguns de vocês que são crentes há tanto tempo? Porque nunca vocês tiveram a oportunidade de ouvir um pregador falando assim como eu estou falando com vocês. Não precisa ter o meu jeito, não precisa falar da minha forma, da mesma forma que eu, mas você nunca aprendeu que precisa ser ensinado, que tem que ler sobre o assunto. Como o Cássio costuma dizer, para uma fé específica você precisa de uma pregação específica. Amém, gente? Amém. E você vai ver que é isso que a Bíblia ensina. Por exemplo, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 14, eu já citei esse versículo aqui, mas agora eu vou repetir dentro desse contexto. Veja o que Paulo diz lá. Ele diz, Cristo se fez, ele diz isso no versículo anterior, no versículo 13, Cristo se fez maldição em nosso lugar, se fez maldito por nós, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Para que, diz o versículo 14, a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé. A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito que houvera sido prometido. Porque a promessa é para vós outros, para todos que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O Espírito que foi prometido é para todo mundo, é crente, recebe. Agora, como é que se recebe? Pela fé. O que significa que, se alguém não me explica direitinho, colocando os pingos nos is, mostrando que as Escrituras revelam sobre o assunto, que é para qualquer um que crê, que é para todo mundo, a promessa é para todos, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, como é que eu vou conseguir crer para receber? Vários empecilhos surgem na minha cabeça, até por influência dos meus pregadores prediletos, que nem sempre sabem de tudo e que acabam me atrapalhando. Às vezes porque ele não tem tanto conhecimento, é como Apolo, tem várias características positivas, mas só conhece o batismo de João. Amém? Amém. É pela fé. Quer dizer então que tem uma pregação para receber? Tem que ter uma mensagem para receber? É preciso um ensinamento específico sobre o assunto? Tudo indica que sim. O próprio Paulo, argumentando com os Gálatas que estavam se desviando da essência do cristianismo, de volta para o velho judaísmo de sempre, porque alguns cristãos novos estavam querendo judaizar, olha para mim, olha para cá, alguns estavam querendo judaizar os cristãos. Até hoje em dia tem isso, né? Pessoas que pensam que os crentes em Cristo têm que usar kippá na cabeça, têm que falar Jesus em hebraico, né? Yeshua HaMashiach, Baruch Habab Shem Adonai. E eu estudo hebraico, estou aprendendo a falar hebraico, mas não é preciso você falar hebraico para você ser abençoado. Você não tem que viver como judeu, falar como judeu, comer como judeu, ser judeu. A salvação vem dos judeus, mas quem é salvo não precisa ser judeu. Alô? Amém, Amém, gente? Você não precisa se circuncidar, não precisa guardar o sábado, não precisa seguir a regra dietética dos judeus, não tem nada disso. Mas alguns estavam dizendo para os crentes da Galácia que precisava. Paulo, indignado, vai corrigi-los. Ele demonstra a sua indignação com aquela palhaçada teológica. E uma pergunta que Paulo faz para eles, que para Paulo parece ser um checkmate no questionamento que ele faz, se encontra lá em Gálatas capítulo 3, versículo 2, em meio a tantas coisas que ele fala sobre essa questão, nesse contexto. No versículo 2 de Gálatas 3, ele diz assim, eu só queria saber uma coisa de vocês. Eu só queria saber uma coisa. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quem lembra dessa pergunta de Paulo? Porque eles estavam querendo voltar para a lei, viver como judeu. Mas, gente, vocês já nasceram de novo, já foram até cheios do Espírito Santo, e vocês estão com essa palhaçada, pelo amor de Deus. Diz uma coisa aqui para mim, criatura. Tu recebeu o Espírito Santo como? Foi pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Todo mundo sabe. É uma pergunta retórica. A resposta está na pergunta. Todo mundo sabe. Não foi por causa de cumprir obras da lei de Moisés. Foi por causa de uma pregação que produziu fé para eles receberem. Em outras palavras, Paulo está dizendo, existe uma mensagem, existe uma forma de falar sobre o assunto que produz fé no coração para o povo receber. Está vendo como tem que falar? Está vendo como tem que pregar? Como tem que explicar sobre o assunto? Porque nós recebemos o Espírito Santo pela pregação da fé. A pregação que produz fé
para receber. No versículo 5, basicamente, Paulo repete a pergunta, faz a mesma pergunta, com outras palavras, mas a essência é a mesma. Gálatas 3,5 ele diz: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém, gente? Amém. É preciso uma pregação para promover fé no coração dos irmãos, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. E nós pregamos aqui tempo suficiente para que você consiga essa fé, tá? Em tempos normais, numa noite como essa, eu chamaria o povo aqui para frente, para impor as mãos, para que eles recebam o Espírito Santo e sejam cheios, falando em outras línguas. Mas a gente nem vai precisar fazer isso, porque funciona do mesmo jeito. Vocês vão se levantar onde vocês estão, não agora, daqui a pouquinho. Eu estou só introduzindo. Vocês vão se levantar, todo mundo vai se levantar, quem já é batizado e quem não é. E vocês que são batizados, que já falam em línguas, vão se encher juntamente conosco, para que nós possamos criar um clima, uma atmosfera onde as pessoas que não falam se sintam à vontade para falar também, para se encher também, né? Porque quando nós ficamos falando em português, as pessoas podem se sentirem estimuladas a também falarem em português. E para quem não sabe, aleluia, glória a Deus, amém, também é português. Então, se você ainda não foi cheio do Espírito Santo, não fala isso. Não fica, oh glória, oh aleluia, oh glória, oh aleluia, amém, 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 oh glória, oh aleluia. Não é assim que você tem que falar, não é isso que você tem que dizer, tá? Você tem que beber, se enchendo do Espírito Santo, falando em outras línguas. Aí você diz, mas como é que eu vou saber? Está dentro de você. Se você é crente, nasceu de novo, você sabe o que vai ouvir se você falar. Mas se você não falar, você não fala. Amém? Amém? Você tem que falar. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma oração em português. Vou agradecer a Deus, porque o Espírito Santo foi dado. Não vou pedir para Deus dar, porque já foi dado há mais de 2000 anos, há quase 2000 anos, né? Depois que Jesus morreu, ali no ano 33 depois de Cristo, o Espírito Santo veio e está conosco até a consumação dos séculos. Ele não vai ser dado, tá? Eu vou agradecer apenas a Deus pelo Espírito Santo ter sido dado. Vou agradecer pela revelação que Deus concedeu a cada um de vocês. E vocês que receberam a palavra, que construíram fé no coração para serem cheios, que porventura não tenham sido cheios ainda, aproveitem a ocasião, porque depois que eu orar em português eu vou começar a falar em línguas. Quem já é batizado no Espírito Santo, vai orar em línguas juntamente comigo. A gente vai passar aqui poucos minutinhos, falando em línguas, agradecendo e se enchendo. E as pessoas que não foram, vão aproveitar a deixa para receberem em nome de Jesus. Amém. Combinado então? Amém. Vocês vão falar? Amém. Se não for falar, vamos desistir logo agora. Amém, gente? Amém. Fica de pé aí no teu lugar em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Maravilha. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Todo mundo aprendeu? Todo mundo aprendeu a palavra? Só os vivos, por gentileza. Vocês aprenderam a palavra? Coloca a mão no coração e vamos fazer uma confissão antes da oração. Diga assim, eu creio que esta palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Eu recebi a palavra, recebi a luz. Fui iluminado. E eu vou glorificar a Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado pela tua santa palavra, porque esta palavra esclarece, traz vida e nos orienta. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, Deus, pelas revelações que tens nos concedido, porque Tu nos dá espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que possamos transbordar da forte convicção do entendimento da Tua vontade para a nossa vida. Te louvamos e te agradecemos pelo Espírito Santo que já foi dado, está na terra, disponível. Tu cumpriste a promessa do Espírito, e Ele tem estado conosco a todo esse tempo. Te louvamos por esse privilégio, porque é o nosso consolador, o nosso confortador, o nosso ajudador. E te louvamos, Deus, por cada uma das vidas que aqui presente, ou que estejam ouvindo esta mensagem hoje pela internet. Te agradecemos por cada um dos que foram iluminados e abençoados pelo Teu poder e pela Tua graça.
Em nome de Jesus eu te louvo por cada um destes e que eles sejam cheios em nome de Jesus. Recebe, meu querido. Pode se encher do Espírito Santo agora. Quem é batizado pode começar a falar em línguas. Re, rosta, brakla, vritie popom, brabala.